Sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade do estudo do Evangelho. O meu nome é Valderez, faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro do Campo Grande, em São Paulo. E antes de darmos início ao estudo dessa semana, vamos elevando o nosso pensamento na nossa prece de abertura. Mentalizamos o nosso Pai da vida, o nosso Criador, em sentimento de comunhão e agradecimento. Nos conectemos com o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que nos deixou os seus ensinamentos através do Evangelho, um Evangelho de amor que nos direciona e nos capacita a nossa postura, a nossa conduta, a nossa reforma íntima. Esse Evangelho que tanto nos dá o equilíbrio, a força, a sustentação para os enfrentamentos dos nossos desafios, que nada mais são do que aprendizado para o espírito. Mentalizemos também o nosso anjo da guarda, os nossos mentores, os benfeitores, que estão sempre conosco, a nos intuir, a nos trazer a luz da compreensão através do estudo e que nós possamos absorver todo o conteúdo do tema desse estudo e colocá-lo em prática. E que toda essa harmonia, toda essa paz possa alcançar os nossos lares, nos dando sempre a percepção de que estamos nessa existência num processo contínuo de aprendizado e de crescimento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, nós estamos no capítulo número 16. O tema central, desse capítulo é não se pode servir a Deus e a Mamon. Estamos no item número 8, é a desigualdade das riquezas. E esse item número 8, assim como o número 7, não tem assinatura, porque é um comentário de Kardec. É uma compreensão dele, sobre esse tema que fala sobre as posses, das coisas materiais. Então, esse item número 8, a desigualdade das riquezas, é a percepção, é a compreensão de Kardec. Então, vamos ao que ele tem para nos ofertar com a compreensão dele sobre esse tema. Então, ele começa, ele inicia: a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. Então, todos nós temos essa percepção. Por que tanta diferença na questão dessas igualdades das riquezas? Porque quanta injustiça, se a gente pensar ao pé da letra, quanta injustiça. Por que uns têm tanto dinheiro e outros vivem na condição da miséria, da pobreza? Por que tem essa diferença? Se a gente levar só em conta, se a gente tiver essa percepção só da nossa vida atual, isso começou agora. Por que tanta injustiça? Então, a doutrina, ela vem nos esclarecer sobre esse propósito, do crescimento espiritual, o que cada um de nós, enquanto espíritos, estamos aqui para adquirir de capacidade que ainda nós não possuímos.
Então, ora passaremos por uma experiência, ora passaremos por outras experiências. E nesse processo contínuo, né, o nosso espírito vai aprendendo a transitar em todas as situações, principalmente aquelas que ainda nós temos dificuldade. Então, através das nossas experiências, né, através das reencarnações, da pluralidade das existências, nós vamos desenvolvendo a capacidade de nos tornarmos espíritos melhores, mais evoluídos, na questão de que caminhamos sempre seguindo a lei do amor, e esse é o nosso objetivo. E para alcançar esse amor da lei de Deus, nós temos que desenvolver muitas habilidades, muitas virtudes, e são essas características que nos conduz à lei maior, né? A lei divina, que é a lei do amor. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos, né? É o posicionamento aqui, uma pergunta de Kardec. E ele mesmo aqui comenta isso. Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem moderados e previdentes para conservar. Então, vamos fazer uma pausa aqui e entender. Então, Kardec fala, por que as pessoas não são igualmente ricas? Porque cada espírito tem a sua particularidade e já desenvolveu virtudes. E tem alguns espíritos que já conseguem lidar com muita facilidade nessa questão da educação financeira, sabe muito bem lidar com o dinheiro, não tem o uso, sabe usar o dinheiro e não abusa dele, faz o bom uso dele e faz ele prosperar, faz ele multiplicar, porque tem habilidade para isso, porque já conquistou essa habilidade. Já alguns outros espíritos ainda encontram muita dificuldade nesta questão de lidar com a parte financeira, né? Eles se deslumbram muito com a condição de ter o dinheiro e acaba se deixando levar pelo arrastamento que o dinheiro nos traz, né? Devido às paixões mundanas. Então, muitas pessoas acabam gastando muito mais do que ganha ou do que possui e acaba arrastando consigo muita dificuldade, né, em relação a essas paixões que o dinheiro oferece. Então, ele continua aqui falando, né, de um ponto matematicamente demonstrado, né, que a fortuna é igual, se fosse igualmente repartida para cada uma parte, uma mínima suficiente, e que supondo que dessa repartição que foi feita, o equilíbrio estaria interrompido em pouco tempo, porque existem as características individuais de cada pessoa e cada um tem as suas aptidões. Então, às vezes, a gente vê até no nosso mundo, né, no nosso cotidiano e até dentro da nossa família, algumas vezes, quando alguém recebe uma herança e é repartido ali para os herdeiros em partes iguais, né, um bem, um patrimônio, nós vemos que cada um emprega aquela parte de uma forma, a mesma quantia. Tem uns que vão fazer esse dinheiro multiplicar, vão conquistar mais coisas, vão fazer bom uso, vão fazer um uso consciente do dinheiro, sem deslumbramento, sem se deixar levar pelos arrastamentos que o dinheiro traz. Outros não, querem curtir a vida, querem aproveitar, acham que a vida tem que ser aproveitada a todo custo. Então vão pegar o dinheiro e vão aplicar em coisas que são passageiras, que vão promover sensações de prazer, e vão dilapidar toda aquela condição
e vão cair numa questão de que logo estarão de novo numa dificuldade, né? Sendo que isso poderia ser melhorado com esse valor, esse recurso recebido. Então, mesmo que toda a população, né, toda a fortuna seja dividida igualmente para a população, cada um vai voltar a estaca zero, vamos dizer assim, né? Estaria interrompido essa igualdade, porque aquele que sabe fazer bom uso, tem aptidão, ele vai multiplicar esse dinheiro e ele pode fazer de novo esse dinheiro virar uma fortuna rapidamente. E aquele que não tem nenhuma aptidão ou que não tem ainda habilidades, até de virtudes, vai gastar esse dinheiro assim rapidamente em coisas fúteis ou coisas supérfluas, né? E voltaria tudo a estaca zero novamente. E não teria essa igualdade do dinheiro. Isso é impossível, visto que cada um de nós tem as suas características e usa o dinheiro de um modo diferente do outro. Nós vemos, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, pessoas que passam a vida inteira se batendo com a questão do dinheiro, né? Tem muita dificuldade, acaba sempre estourando o cartão, a conta bancária, vive pagando juros, vive fazendo carnês e prestação, empréstimos infindáveis e não consegue nunca se acertar nessa condição. Passam a vida inteira sendo escravo dessa condição de inabilidade de lidar com os recursos que têm. Então, vamos ver aqui o que Kardec continua, né? Supondo-se possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um necessário, não haveria mais o aguilhão que compete às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis que Deus a concentra em certos pontos. Então, a fortuna na mão de alguns, elas têm um propósito de Deus, tem um propósito divino, é um instrumento, é um empréstimo, né, que Deus nos concede, né, para aquele que tem a condição da fortuna, para que esse dinheiro seja usado de forma a fazer o progresso da humanidade, né, nos empreendimentos, nas descobertas, nos investimentos da ciência, da tecnologia, agricultura. Por isso que o dinheiro ele tem que estar concentrado na mão de alguns, porque se ele tiver diluído um pouquinho na mão de cada, não tem como, né, habilitar a questão material do recurso que precisa para essas grandes descobertas, grandes empreendimentos, grandes avanço tecnológico, né? Então, o dinheiro ele faz parte do nosso processo de evolução do planeta, né? Nós estamos aqui, como tem a lei de progresso, tudo progride. Então, o mundo também precisa de que pessoas que possuam esses recursos invistam no progresso, porque a população cresce, as necessidades crescem. Então, o dinheiro ele faz parte de toda essa cadeia produtiva do progresso do planeta. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus dá a pessoas incapazes para poder fazer frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova de sabedoria da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio. Quis que ele alcançasse pela sua própria experiência a distinção do bem e do mal e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem que não seria isso, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é o meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio
de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutivo, por isso desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar e servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há impossibilidade material de que todos tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia para o aprimoramento do globo. Com isso, sofreria. Cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já teve ou terá numa outra existência. E quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outro a prova da caridade e da abnegação. Então, aqui a bondade de Deus em tudo que o espírito precisa. E Ele, como Pai amoroso, nos oferece a oportunidade do aprendizado. Então, ele fala aqui, né, que é a sabedoria e a bondade de Deus, que oferece ao homem o livre-arbítrio, para ele ter o mérito ou a condição de cair na prova da riqueza. Então, ele tem o livre-arbítrio. Entre o bem e o mal, a escolha é do possuidor da fortuna. Ele que vai escolher o bom uso que ele faz, ou se ele usa esse dinheiro ao seu bel prazer, somente pensando nas suas necessidades, com o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho. Então Deus oferece essa oportunidade e Ele não concentra isso na mão eterna do mesmo Espírito. Isso vai passando para um e para outro, nunca vai se concentrar na mão dos mesmos. E através da reencarnação, nós vamos passando pelas experiências, que é a forma de nós sermos provados moralmente. E a fortuna, tanto como a miséria, é um meio também moral do espírito se elevar. E ele tem essa ação, né, para o progresso. Então, o dinheiro, a riqueza é um elemento crucial para o progresso, mas cabe àquele que a possui fazer o bom uso dessa ferramenta. Então, Deus desloca incessantemente, como ele fala, ora está na mão de um, ora está na mão de outro. Cada um vai possuí-la ao seu tempo. Ora passaremos pelas provas da riqueza e ora da pobreza, para que o espírito possa desenvolver habilidade e virtudes morais de como trabalhar com todas essas questões. Não só na questão material, aqui a gente está falando da riqueza e da pobreza, mas em tudo. Ora seremos homens, ora seremos mulheres, ora iremos exercer a paternidade, a maternidade, vamos nos confrontar com a solidão, com a dificuldade de relacionamento, com problemas de saúde, porque são experiências para que nós possamos desenvolver aquilo que nos falta, para o nosso aprimoramento e o nosso crescimento. Então, o nosso Pai não nos oferece nada ao acaso. E o dinheiro na existência é uma ferramenta, é um talento que Deus oferta àquele que a possui, para que ele possa desenvolver a caridade, a abnegação e a pobreza, para que a gente possa desenvolver a paciência, a resignação, não ficar culpabilizando o Criador ou maldizendo da vida, ou tendo inveja daquele que possui o recurso financeiro.
E ele continua: deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem da sua fortuna, nas ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão só uma existência, nada se justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas em lugar de limitar a visão da vida presente, considerar-se o conjunto das existências, que tudo se equilibra com a justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência de Deus, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se elas abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e não são sempre seguidas de uma ação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regenerarem pela lei da caridade. Então, muitas vezes, nós ficamos esperando, e achando que Deus nos pune pelos nossos equívocos, pelas nossas escolhas, pautada no egoísmo, no orgulho e na vaidade. Mas não é Deus que nos cobra, não é ninguém que nos cobra. O que vai nos cobrar é a nossa consciência. É por isso que estamos aqui, estamos passando pelas situações que estamos vivenciando, ou seja, da riqueza ou da pobreza, ou uma questão emocional, problema familiar, ou problema de saúde, ou dificuldade de compartilhar. Tudo o que estamos vivenciando é o ajuste que temos que fazer conosco, com a nossa consciência. Porque à medida que vamos reencarnando, nós vamos tendo o contato, com as necessidades que nós temos de transformar moralmente as coisas que nos causam o desequilíbrio, o orgulho, a inveja, o egoísmo. E é a nossa consciência que nos remete novamente para uma nova existência. E Deus nos permite, amorosamente e com a compaixão que Ele tem por nós, Ele nos oferece a oportunidade para que possamos, através da lei de causa e efeito, para que nós possamos fazer as reparações das situações equivocadas que lá atrás, no passado, seja nessa existência ou numa existência anterior, as coisas que nós fizemos de forma equivocada. Então, muitas vezes estamos passando por situações e desafios que vão nos fazer florescer, que vão nos conduzir para a caridade e para essa maneira de enxergar o nosso próximo com compaixão. Então, resumidamente, temos que florescer onde Deus nos plantou, seja qualquer a condição, ou da riqueza, ou da pobreza, ou qualquer outro desafio que a vida nos impõe. Devemos florescer onde Deus nos plantou. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.